Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 16. Estamos fazendo a revisão da apostila 1. Estamos na página 40. Vamos ver os átomos e as suas partículas atômicas. Bom, como a gente já viu antes, a construção do modelo atômico foi a contribuição de vários cientistas. Os fundamentos feitos por Rutherford e Bohr levaram um modelo que nós usamos até hoje. Apesar de tudo, a compreensão do átomo ele ainda é restrita, né? A gente já sabe que existem mais partículas dentro das partículas. E aqui já na sequência traz para vocês uma pesquisa que é para vocês verem as novas descobertas, o que está acontecendo no mundo da ciência. Bom, a gente sabe que os átomos são feitos por 3 partículas básicas, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os descobridores, a localização, os símbolos, as cargas relativas e a massa relativa do átomo, tá? Então, o que acontece? Para você ter um átomo neutro, você tem que ver aqui, ó, tá? Para você poder ter um átomo neutro, você tem que ter a quantidade de prótons. Então, para um átomo ser neutro, ele tem que ter a quantidade de prótons igual a de elétrons. A fórmula do átomo neutro, que a gente pressupõe que todos eles estejam neutros, porque a eletrização ela pode ser criada, né? Você pode eletrizar um átomo. Então, o eletricamente neutro, o próton é igual ao elétron, tá? A massa do átomo, que está concentrada no núcleo, é a soma, se está concentrada no núcleo, é a soma dos prótons e dos nêutrons. Portanto, nós temos que a fórmula do número de massa é a somatória do que está no núcleo. Durante muito tempo, a comunidade científica ficou batendo cabeça para saber como identificar os elementos químicos e como organizá-los na tabela periódica. Aí, depois da descoberta dos prótons, que é o que está dentro do núcleo, eles caracterizaram o número de prótons como o número atômico dele, que é representado pela letra Z. E é esse o número de chamada do átomo dentro da tabela periódica. Então, o número atômico, que é igual ao número de prótons, é a posição do átomo na tabela periódica. Tudo bem até aí? Então, um exemplo aqui é que o carbono ele tem 6 prótons, portanto, o número atômico dele é 6. Então, ele está na 6ª posição da tabela periódica, tá? Agora, como é que a gente representa um elemento químico na tabela periódica? Quando você vê aqui a recapitulação do que já foi visto antes, né? Que o elemento químico é o conjunto de átomos que representa o mesmo número de prótons ou, portanto, tem o mesmo número atômico. Que é aquela questão do elemento químico, oxigênio, que é o código dele, a escrita dele é assim. O gás oxigênio, que é o que a gente respira, é assim. E o gás ozônio, da camada de ozônio, é assim. Todos eles são elementos químicos oxigênio. Esse aqui é um gás e esse aqui é o outro gás, formados pelo elemento químico oxigênio, tá? Então, o elemento químico, ele é representado com algumas notações. E essa notação, ó, hoje tem 118 elementos químicos, na minha época tinha 96.
Então, essa notação científica, ela é chamada de notação científica, ela é escrita assim. O elemento químico vai aqui, depois o número de massa vai aqui, e depois o número atômico ou de chamada vai embaixo. Então, a cola que a professora Carla sempre passa para vocês é que lá no elemento químico é sempre de A a Z, tá? Então, quando a gente faz uma notação do carbono assim, ó, você já sabe qual é o número de massa e qual é o número atômico. A partir do momento que você tem o número de massa e você tem o número atômico, você consegue saber o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons do elemento químico, tá? Então, aqui é uma cola, um resumo que vocês podem usar na prova, que vai ser daqui a pouco. A prova já tá marcada aqui, ó. Oh my God. Que vai ser mais um Google Forms, tá? Essa notação científica, ela é internacional. Então, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar a mesma notação. Os nomes dos elementos químicos, eles são ou latim ou grego. A primeira letra é maiúscula para o elemento químico descoberto por primeiro. E os elementos químicos que possam ter a mesma nomenclatura recebem uma segunda letra, só que daí minúscula, tá? Então, por exemplo, a gente tem o B do boro, depois o BR do bromo, tá? Então, aqui você já sabe qual foi descoberto primeiro. A gente tem o C de carbono, depois o Ca de cálcio. Então, aqui você também já sabe qual foi descoberto primeiro. O quadro aqui apresenta os elementos químicos e algumas aplicações. Então, o hidrogênio é do grego, oxigênio do grego, sódio é do latim, fósforo é do latim e ouro é do latim. O hidrogênio, então, é o H, ele é combustível. O oxigênio, ele é para manutenção da vida, né? O gás que a gente respira. O sódio, além de conservante, ele é regulador da nossa bomba de sódio e potássio, que é o jeito que funciona o músculo. O fósforo está em artigos pirotécnicos e também na nossa constituição celular. E o ouro é um metal que é um minério, né? Metal com valor econômico é chamado de minério. E existem semelhanças entre os átomos. Quando o átomo tem o mesmo número de prótons, a gente diz que eles são isótopos, tá? É o caso desses 3 carbonos aqui, ó. Um carbono, o carbono 12 é o que constitui o ser vivo, o carbono 14 é radioativo e o carbono 13, ele é... Eu não lembro qual é a aplicação do carbono 13, mas eu sei te dizer que esse aqui é dos seres vivos e esse aqui é da radioatividade. Como eles são carbonos, tem o mesmo número de prótons, a gente diz que eles são isótopos, tá? Essa questão aqui, ó, vocês vão usar no 2º grau. Os isótopos que não apresentam nome próprio e são denominados pelo elemento químico, eles têm nomes específicos. Então, o hidrogênio, que tem um próton e um elétron, ele é prótio. Quando ele tiver um próton, um elétron e um nêutron, ele é deutério. E um próton, um elétron e 2 nêutrons, ele é trítio. Mas isso aqui fica mais para o 2º grau, vocês não vão usar isso comigo agora. Isso aqui é um conhecimento muito profundo para ensino fundamental, tá?
O que importa para a gente saber é que quando eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros, e quando eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos, tá? Aonde vai usar isso? No conhecimento de segundo grau. Agora aqui você só precisa aprender essa coisa básica. Isótopo, número de próton, isótono, número de nêutron, isóbaro, número de massa. A eletrosfera, aqui vocês têm que saber profundamente isso aqui é bem difícil, eu tô pensando até em fazer uma aula separada para vocês, porque é meio difícil compreender isso aqui, tá? Então, a eletrosfera, ela é formada assim, ó, por níveis de energia. A gente possui 7 níveis de energia. Cada nível de energia é uma camada e ele é representado por uma letra. Então, na camada K é o nível 1, cabem só 2 elétrons. Nessa hora aqui, ó, eu recomendo que as minhas crianças pensem como se fossem carros. Então, na camada K é um massaveiro, só cabe 2 pessoas. Na camada L é uma Kombi, cabem 8 pessoas. Na camada M é um micro-ônibus, é uma van, cabe 18 pessoas. E na camada N, um micro-ônibus. Para vocês poderem entender como é que a gente vai fazer essa distribuição, tá? Aqui existe nesse quadro verde, ela é conhecida como regra do octeto. Para você poder fazer a distribuição eletrônica desses elétrons na camada, você tem que seguir uma regra, tá? Então, o último nível nunca vai poder ter mais de 8 e ou 18 elétrons, depende do tamanho da camada que você estiver falando, tá? A primeira, você tem que completar a primeira camada sempre no máximo de ocupação dela para poder passar para o nível seguinte. E a primeira camada no máximo, daí pula para a camada, aí a diferença você vai pôr na camada seguinte, tá? Sendo que a última camada nunca pode ter mais de 8 e ou 18. Então eu fiz uma colinha aqui rápida para vocês terem a regra do octeto. Completa a camada ao máximo que der, a diferença na próxima camada e a última camada menos de 8 e ou 18, dependendo do tamanho do elétron que a gente tiver, tá? Então, por exemplo, o gás hélio, ele tem 2 prótons, 2 elétrons e uma camada só, porque os prótons ficam dentro do núcleo e 2 elétrons cabem na primeira camada para ficar rodando, é um átomo estável. Todos os elementos químicos que tiverem 2 ou 8 na última camada são chamados de átomos estáveis. Eles acontecem sozinhos, são monovalentes e eles são chamados de gases nobres. É o sonho de todos os elementos químicos estarem nesta condição, tá? Então, por exemplo, na distribuição que eu estava dizendo para vocês, ele tem 19 elétrons, o potássio tem 19 elétrons para distribuir. Então, você vai completar o máximo a primeira camada e vai passar para a camada seguinte. 19 menos 2 viram 17. Eu tenho que colocar 17 pessoas em uma camada que só cabe 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar a camada o máximo que eu puder e a diferença eu vou passar para a próxima camada. 17 menos 8 sobra 9. Posso colocar 9 pessoas numa camada que cabem 18? Posso. Posso colocar 9 pessoas num carro que cabem 18 pessoas? Posso.
Só que a regra do quinteto diz que não pode ter mais de 8 átomos na última camada, 8 elétrons na última camada de um átomo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 8 na camada mais próxima e a diferença na última camada. E essa última camada, ela é chamada de camada de valência. É o númerozinho que vai vir acompanhado junto com o átomo, que vai dizer se ele vai ganhar ou se ele vai perder, porque aquele elétron, ele está livre. É o elétron que é capaz de saltar de uma camada para outra, tá? Então, é esse elétron que vai importar para a gente. O íon eu já ensinei para vocês. Íon, quando ele perde, ele fica feliz porque saiu o peso de cima dele. E quando ele ganha elétrons, ele fica triste porque ele já recebeu o peso em cima deles. Tudo bem até aí? Isso aqui eu vou voltar, eu vou mandar exercício de reforço. Isso aqui não é fácil entender, eu sei. Última parte da nossa aula de hoje, porque daí vocês vão fazer as atividades para mim. Aquela atividade da distribuição eletrônica, aqui é só para vocês acharem o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. E a da distribuição eletrônica fica aqui, ó, tá? Nas camadas que depois a professora vai ensinar truques para vocês. Então, quando a gente tem a questão de um cátion, de um ânion, é que ele vai perder ou ganhar elétrons para manter a sua estabilidade, só que tem que saber que o núcleo deste átomo permanece o mesmo, tá? O valor da carga do íon, isso aqui é importante, ó, vai estar representado na parte superior do lado direito e ele vai ter símbolos de mais ou de menos de acordo com a energia que estiver carregada esse átomo, tá? Boa sorte, qualquer coisa me chamem no WhatsApp, qualquer necessidade de reexplicação me avisem que eu faço de novo. Um beijo no coração e até a próxima.